Aleluia. Irmãos, o pastor me pediu para me ministrar e até ele falou, não, se não der, pode eu. Eu falei, não, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. E eu tenho estudado, nos meus devocionais, buscando uma palavra de alinhamento para esses dias da nossa vida, de entendimento para nossas vidas. E uma das coisas que a gente tem entendido como igreja, pastoreando lá em Sabáudio, que muitos de nós, irmãos, ainda como igreja, não conhecemos verdadeiramente os princípios, de uma vida com o Senhor. E não conhecendo os princípios, irmãos, nós somos como palha jogada ao vento. Não conhecendo a palavra, não entendendo a palavra diz que lançando a palavra e você não entendeu, e você não absorveu, vem o maligno e rouba ela e grande é o estrago. E a gente tem visto que a igreja nesses dias, irmãos, dá assim de parecer que a nossa geração falhou. Porque a gente vê a igreja hoje não manifestando o amor de Deus. Parece que a gente vê a igreja hoje não entendendo o evangelho da redenção. Parece que não entendendo o evangelho da graça. Não entendendo o evangelho do amor. As pessoas hoje, por causa de nada, elas estão se afastando umas das outras. Por causa de um olhar, às vezes porque, não gostei. Não entendendo a verdadeira palavra de Deus. E eu busquei isso como um princípio, da vida com Deus. Fui estudar algumas coisas. E tem um escritor, irmãos, até coloquei o nome dele aqui. É um americano chamado Jim Rohn. Ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Nós ouvimos isso aí, que quanto mais tempo você passa, com algumas pessoas, você acaba sendo parecida com ela. Em todos os trejeitos, irmãos. Se é na fofoca, se torna fofoqueiro. Se é em tantas coisas, mas de uma coisa não é. Você, se ela for melhor de poder aquisitivo que você pode ter certeza que você não vai parecer com ela. Mas nos trejeitos, nas ações, nas formas com que conduz as coisas, na forma que fala, a gente vai acabando sendo influenciado. E a gente vê isso aí muito nas crianças, principalmente nas crianças, nos adolescentes. Eles começam a aprender umas com as outras e acabam praticando, o que o outro faz. Então, as nossas ações, as nossas aspirações, os nossos desejos, a nossa linguagem, os assuntos que nós gostamos de falar, os nossos interesses, os nossos posicionamentos, os nossos costumes, tem muito a ver, irmãos, com princípios que você tem, ou a vida que você tem com o Senhor. Na verdade, o teu devocional diário. E o pastor já falou isso aqui várias vezes, Quando você começa a ficar muito perto de alguém, você acaba, ou adorando alguém, você acaba sendo parecido com ela. E eu acredito que a pessoa que tem uma vida, um devocional diário com o Senhor, ela precisa ser parecido com Cristo. Ele precisa ser parecido com Jesus. Ele precisa pegar os costumes, o entendimento da palavra. Para quê? Para que haja o quê? Crescimento, entendimento. Eu peguei um texto, Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Se a gente pegar também Mateus 6, versículo 6, versículo muito conhecido.
A palavra de Deus vai dizer assim que tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Aleluia. Então a Bíblia, irmãos, né, é a ferramenta ou é o papel fundamental para a nossa vida. A gente vê que há um cuidado com a igreja, com o devocional diário, né, tanto com as mulheres quanto com os homens todos os dias, né, para que ao você se levantar, você já tenha, né, o contato com a palavra de Deus, né? Porque quanto mais você come da palavra, né, quanto mais você se alimenta do alimento espiritual, com certeza muito mais parecido com Cristo, muito mais parecido com Jesus nós vamos ficar, né? E a Bíblia, ela tem o poder, a palavra diz, de transformar. A própria Bíblia, ela conta, né, a nossa história, e a história que Deus já escreveu sobre nós, né? Então nós temos um manual, e a Bíblia, ela pode produzir em nós os valores. A Bíblia produz em nós um caráter, aponta para nós o quê? Um futuro, né, de esperança, cheio de esperança. E a nossa vida, né, ele começa a oferecer para nós uma vida o quê? Abençoada. Porque, irmãos, há pessoas que conseguem viver uma vida em Cristo, ela não tem tempo para ficar, sabe, com coisas que não diz respeito, né? O próprio Espírito Santo testifica dentro dela e ela consegue enxergar as falhas ou aquilo que ela está fazendo, né? Então a Bíblia, ela tem o quê? Ela tem o poder de nos dar uma mente livre, uma mente o quê? Promissora, sempre focado nas coisas que são do alto, não focada muito nas coisas da terra, irmãos. Se ele diz que buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as outras coisas, é uma palavra. Eu preciso entender isso. Buscai o reino de Deus, buscai os princípios da palavra, porque as outras coisas serão acrescentadas. E a palavra vai dizer que foi assim que Jesus ensinou aqueles que caminharam com ele. Foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos. A palavra de Deus hoje, ela nos chama todos os dias para nós o quê? Conhecê-lo cada dia mais, através da palavra. Porque o alimento espiritual, irmãos, é algo que nos sustenta. Porque quando você pratica a palavra de Deus, quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais você entende, mais você quer entender. E isso acaba mudando a nossa forma de enxergar a vida e o mundo e as coisas que estão sobre o nosso redor. Então andar com Jesus diariamente, aprender dele, comer dele, faz a grande diferença na nossa vida. Estamos preocupados demais com muitas coisas. Estamos ansiosos demais com muitas coisas. Eu estava lendo agora há pouco, até falei para a Josi, né? O homem, ele busca uma autoconfiança na vida dele. Só que quando ele consegue essa autoconfiança, ele perde a confiança que ele teve em Deus, ou que ele deveria ter em Deus, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado em buscar essa autoconfiança, porque daqui a pouco você está andando na sua confiança, esquecendo de confiar no Senhor, e é onde muitas vezes nós se perdemos. Essa autoconfiança de achar que Deus está em tudo, que Deus está fazendo tudo, é um perigo para a nossa vida. Por isso que às vezes, quando você entrar no seu quarto e você orar, isso fala de um coração entregue, né? Deus conhece o nosso coração e o interesse dos nossos corações, conhece as nossas dificuldades. Há um propósito debaixo do céu para a nossa vida, e aonde é Ele que é que nós andamos no propósito. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque a ansiedade ainda nos... A ansiedade é você andar fora dos princípios da palavra de Deus. É como você andasse cego,
Eu coloquei um ponto aqui que uma das coisas que você deve desenvolver na sua vida é o hábito, né, de meditar, como diz Josué capítulo 1. Você deve meditar na palavra de dia e de noite. É alimento espiritual para a nossa vida. Quando eu não faço, quando eu não como da palavra, com certeza eu não vou ter fome. Vou ter fome de outras coisas, né? Então, o profeta diz que a gente precisa meditar na palavra de dia e de noite. Por quê? A palavra diz que nós prosperaremos e seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Porque quando você medita na palavra de dia e de noite, é como você começasse a viver, né, aquilo que está escrito na palavra. E quando você começa a viver a palavra, automaticamente as coisas vão mudando. Talvez muitos de nós falamos, poxa, quando eu comecei a viver pela palavra, parece que as coisas pioraram. Sim, meu irmão, vai piorar. Porque às vezes a gente acha que servir o Senhor e começar a viver uma vida com o Senhor, as coisas vão mudar da água para o vinho. Não, tem uma conta para pagar. Tem umas consequências que devem ser acertadas para que o processo daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, né, não posso ficar aí como os crentes rodando em círculos, né, vivendo por momento, achando que há uma maturidade que deve ser buscada no Espírito para isso. Também em Salmos capítulo 1, essa é uma palavra bem conhecida, onde o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem-sucedido. Essa é a palavra do Senhor. Em vez de ficar, né, dando ouvido a conselhos dos ímpios, sentando em roda dos escarnecedores. Sabe, irmãos, eu lembro quando eu comecei a vender, buscar é tipo uma Maria vai com as outras, né? Como é que está o mercado, pastor Celso? Rapaz, mas está ruim. Nossa, mas está ruim, mas está ruim. Eu replicava isso. Chegava no meu cliente, eu falava: nossa, está ruim. Nossa, a coisa não está fácil não, está ruim. Parece que era automático, né? Se você replicar aquilo que outra pessoa falou para você. Sabe, irmãos, essas palavras, né, que a gente libera muitas vezes são palavras de maldição para a nossa vida. Sabe? Às vezes as coisas estão andando, caminhando bem, as coisas estão fluindo, mas está ruim. Por quê? Mas não é porque está ruim para você, é porque o mercado, porque o mundo está falando que está ruim. Aí a gente faz a mesma coisa e fala a mesma coisa. Isso é andar no meio dos ímpios e no meio dos escarnecedores. Ele diz que andando pelo caminho dos pecadores e assentado na roda dos escarnecedores. E ele fala que nós deveríamos mais, né, se dedicar todo o nosso esforço da nossa vida em aprender o que? Mais do Senhor e da palavra. Por quê? Porque se ainda da nossa boca ainda saem palavras. Eu estava lendo, vamos ver se eu vou conseguir falar a palavra aqui. Que nem lembro, acho que era Spurgeon que estava falando isso. Ele fala assim que quando você libera palavras de maldição da sua boca, né, ou palavras, né, torpes, você acaba sendo prisioneiro das palavras que você libera. Só que você não consegue entender que no mesmo lugar aqui dentro que está as palavras que não servem, também está as palavras que você pode mudar. Estou falando que as coisas estão ruins. Se eu alimentar isso, ela vai estar ruim, e sempre vai estar ruim. Sabe o que acontece, irmãos? Nós paramos.
Mas quando eu entendo que a mesma palavra que eu liberei que está ruim, eu posso agora falar não, em nome do Senhor Jesus. Está muito bom, o Senhor tem cuidado de tudo, de todas as coisas, né? Eu tenho promessas, o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. Então quer dizer, a mesma palavra que você consegue liberar de ruim para a sua vida, você também tem a escolha para alimentar o que é bom, o que é bem. E quando você entende isso, que isso é palavra de entendimento, e isso vem do teu espírito, isso não vem da carne, isso não vem da tua alma, isso vem de entendimento no teu espírito. Então o teu espírito agora, a tua boca agora não libera mais palavras que não convém, não libera mais palavras de mal, mas palavras do bem. Então você quer saber se você está andando em espírito e em verdade? Começa a ficar atento no caminho que você está andando, as palavras que você tem liberado, a vida que você tem levado, que você vai entender se você está vivendo em espírito ou não. Sabe, irmãos, viver se dedicando muito em fazer as coisas que não convêm para a nossa vida, nós vamos ficar como esse mundo está. Um mundo que não acredita mais em ninguém, que não ama mais ninguém. Um mundo corrompido que olha só para si. Não consegue mais semear no reino, não consegue mais fazer nada. Porque estamos muito na carne. Alimentados muito na carne. Dedicar ao Senhor, buscar a tua palavra, deveria ser o nosso maior desejo do nosso coração. Não aceitar palavras. Por isso que a palavra de Deus fala que as nossas guerras não são contra carne nem sangue, mas são contra principados e potestades. Por quê? Porque toda hora tem uma armadilha esperando você. E a pessoa que não está alimentada espiritualmente, tem muitos de nós, irmãos, que estamos sendo muito bom para falar, mas muito ruim para praticar. É como, né, se estivesse cego andando. Então o segundo ponto aqui, faça da palavra e da presença de Deus o seu alimento e o seu sustento. Quando a gente entende isso, muda tudo. Porque o pastor mesmo fala que sempre que a matemática de Deus é sempre ao contrário, né? Às vezes você está passando por uma situação muito difícil, o Senhor está querendo te tratar, querendo te curar de algumas coisas, e você ainda está... Cara, você não entendeu nada ainda. Na verdade, o Senhor quer que você vive na dependência dEle. Ele deve ser o seu maior sustento. Porque a palavra dEle diz sempre ao contrário dos nossos pensamentos. A nossa ansiedade, aquilo que nós estamos carregando dentro de nós, está nos afastando do Senhor. Nos está tirando o controle. Então, se a gente olhar para Mateus 6,6, a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, né? Nós pedimos o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Mateus 6,11 vai dizer que esse é o nosso dever como povo de Deus, buscar por esse alimento todos os dias. Ele está esperando que nós possamos compreender isso. Que nós pudéssemos compreender que Ele é o pão da vida. Ele é o nosso verdadeiro sustento. João 6,35, ele vai dizer que quem dele se alimenta, nunca mais terá fome. Ele é o nosso real sustento. Se a gente for olhar para Êxodo 16, a Bíblia sempre diz que o Senhor faria chover pão do céu e o seu povo deveria sair, recolher diariamente uma porção, mas uma porção que seria só para aquele dia. Não podia pensar no outro dia.
O alimento, o pão de cada dia era para aquele dia. Se a gente for olhar, né, tem princípio aí nessa palavra. Por que o Senhor está falando que não era para você guardar nada? Era para você só pensar naquele momento, você ser saciado naquele momento. Penso eu que, irmãos, a palavra de Deus é esse sustento para a nossa vida. Acho que em vez de eu murmurar e eu reclamar, e, sabe, tentar buscar com os meus braços, com as minhas forças, eu deveria trazer esse entendimento para a minha vida, que buscar no Senhor essa sabedoria. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer algumas coisas, mas nós estamos cegos. Sabe, o caminho é por aqui, mas nós estamos tentando ir para o outro lado. Então recua, volta para o Senhor. Volta para a palavra. E a palavra, o próprio Espírito Santo vai ensinar o caminho. As coisas vão ser muito mais fáceis, né? As coisas vão ser muito mais tranquilas. A gente vai ver o fluir. A gente vai ver a fonte jorrar. E verdadeiramente, vivendo a palavra de Deus, eu posso olhar e falar: Senhor, eu tenho entendido a mensagem, eu tenho entendido a palavra. Porque eu tenho certeza que não tem sido com as minhas forças, mas com a graça que me alcançou. A graça do Senhor que me alcançou e me fez enxergar que nada depende de mim, e tudo que nós fazemos é para Ele, é por Ele e para Ele, como se diz a palavra. Então, desde o início, o Senhor, nosso Deus, queria que as coisas fossem assim, que aprendêssemos com a nossa vida, que a gente tivesse o quê? A total dependência dEle, de uma maneira simples, né? Diária, de buscar todos os dias o alimento espiritual, para que quando nós saíssemos de casa, né, nós tivéssemos uma direção nele, para que a ansiedade, porque outras coisas não nos peguem por meio do caminho e faz-nos nos caminhar por lugares que certamente vai nos trazer só dificuldades e problemas. E o terceiro ponto aqui, meus irmãos, torne sua vida, o teu devocional, a sua mais alta prioridade. Praticar os princípios da palavra de Deus. Não só alimentar da palavra, mas viver essa palavra. Trazer ao entendimento e começar a praticar a palavra, mesmo que você tenha que renunciar a algumas coisas. Porque certamente quando a gente faz isso, a gente começa a entrar no lugar e a gente começa a olhar para a cruz de Cristo, de entender verdadeiramente o que Ele fez por nós. Esse amor. Por isso que Paulo vai falar ali, né? Reclama de algumas coisas e o Senhor vai falar para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. A maioria de nós já usou a desculpa de não termos tempo suficiente para tudo e acaba deixando, né? Às vezes, o não acordar, né, um pouco mais cedo, ou dormir muito, né, muito tarde. Isso tem sido a maior dificuldade da nossa vida. Hoje nós temos negociado, sim, o devocional. E sobra tempo para muita coisa, mas para o devocional, para aquilo que poderia ser a prioridade da nossa vida, aí nós olhamos para nós e queremos que as coisas caminhem de uma forma certa. Irmãos, não vai. Não vai. Então a prioridade sempre vai vir do que é o primeiro, aquilo que você tem como entendimento, que aquilo faz a diferença na tua vida. E o devocional, né, essa intimidade, esse relacionamento com Jesus, ele deveria ser nossa prioridade na nossa vida. Porque é dele.
É dele que vem um Deus que conhece a nossa vida antes de nós termos nascido, que tem um propósito já desenhado para a nossa vida, e a gente ainda continua querendo andar nas nossas vontades, apanhando com a vida, retardando muitas coisas que Deus gera, né? Como a gente sempre fala aqui, o pastor fala, já era para a gente estar voando e nós ainda estamos brigando com os capetinhas aí, estamos ainda, sabe, irmãos, acordar mais cedo, para que essa prioridade ela venha na sua vida e isso seja, sabe, algo como se fosse uma necessidade para a tua vida. Eu não consigo sair de casa, eu não consigo dormir sem antes sentar com Ele. A palavra aqui desde o começo dizendo que nós se tornamos mais parecidos com aquilo que a gente adora. Se tornamos mais parecidos com quem é aquele que nos influencia. Se tornamos mais parecidos com quem nós aprendemos mais. Te perguntar, irmãos, o que nós temos aprendido nesses dias? Indo para o final aqui. Uma verdade é certa que quanto mais tempo a gente passa com o Senhor, nós vamos ser mais parecidos com Ele. A gente sempre vai ser mais parecido com aquilo que nós adoramos, aquilo que nós priorizamos na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz que nós somos transformados de glória em glória quando contemplamos o Senhor. Por isso, uma das coisas que nós deveríamos aprender é não economizar tempo, né, diante do Senhor. Gastar o maior tempo possível para que essas pérolas, para que essa riqueza que está escondido, né, ela possa saltar para a nossa vida e nós possamos desfrutar daquilo, tudo que já está liberado para a nossa vida. Tem muita gente buscando em tantas coisas, mas a palavra diz que está tudo liberado. Nós que precisamos entrar nesse lugar. E lembrar sempre, irmãos, que essas ferramentas, ela sempre precisa, né, de uma manutenção. Por isso que a igreja, né, ele é o lugar, glória a Deus que voltou os nossos cultos agora, né, de quinta-feira, vamos ter os nossos grupos de convívio, em nome de Jesus, os nossos cultos de domingo, que verdadeiramente, irmãos, um culto só na semana é muito pouco. É muito pouco para, sabe, ainda aquele que tem o seu devocional em dia, que aquele ainda que busca o Senhor, que se alimenta, mas muitos de nós, pelas atitudes que nós temos, irmãos, muitos de nós nós não temos intimidade com a palavra, nós não temos relacionamento com o Senhor. Porque se nós tivéssemos relacionamento com Ele, muitas das atitudes que nós tomamos hoje seriam ao contrário. Nós seríamos pessoas mais misericordiosas. Em tudo que nós fazíamos, nós íamos olhar as fraquezas do irmão e nós ia amar, nós ia querer ajudar de alguma forma. O não ter esse comprometimento com as escrituras, com a palavra, não ser sua prioridade, isso tem te afastado do Senhor. Não é a igreja que está fria, a igreja somos nós que estamos frios. Quando não buscamos o Senhor, quando não temos esse entendimento, perecemos. Isso é uma pura verdade. Eu gosto muito de estudar Efésios capítulo 1, onde Paulo vai falar sobre a redenção, sobre a graça e sobre esse amor. Fala sobre a dispensação, né, da plenitude dos tempos, o selamento, né, pelo Santo Espírito da promessa, que é nesses lugares que a gente precisa entrar, de conhecer verdadeiramente quem Cristo é, e se verdadeiramente eu vivo com Ele, e Ele vive em mim.
Entender que essa salvação ela vem pela graça. Não é por merecimento, não é pelo tanto que nós fazemos dentro da igreja. Não é pelo que você quer fazer, mas por aquilo que você entende. Esses dias o Senhor quer nos unir como igreja, para que nós possamos começar a olhar para Ele, confiar nele, entregar tudo para Ele. Como nós falamos aqui, o pastor fala, né, que o limpo vai se limpar e o sujo vai se sujar mais. Você pode escolher o lugar que você... Se você está num lugar de sujeira, não queira andar, traga luz para esse lugar. Sabe, irmãos, a igreja ela só vai crescer, que é essa igreja que somos nós, se a gente entrar nesse lugar de entendimento com o Senhor. Que não é pelo que eu faço, pela minha vontade, pelos meus interesses, mas verdadeiramente daquilo que o Senhor já fez. Por isso que quando eu pratico os princípios, automaticamente as coisas vão acontecendo. Há um fluir de Deus no nosso meio. Há uma palavra no nosso meio que foi lançada sobre a vida do nosso pastor. E o que eu tenho feito? Irmãos, há um processo de crescimento na nossa vida espiritual. Mas esse crescimento ele precisa acontecer na nossa vida. A palavra diz: o Senhor, Ele não olha o nosso tempo de ignorância. Mas caminhar numa vida de ignorância, sabe, é viver no leitinho ali. Se não der, não tá bom. Se me tirou, fiquei bravo. Se fez isso, estou saindo da igreja, já não serve mais. O cara passou e não olhou para mim, já não serve mais para mim. Sabe, irmãos, há um tempo de nós começarmos, sabe, verdadeiramente entrar nesse lugar no reino e começar a praticar a palavra de Deus, de entendimento do Evangelho, para que o Senhor Jesus ele possa, e o amado Espírito Santo possa começar a nos tirar essa cegueira que tem na vida da igreja hoje. Fique de pé, irmãos. Efésios capítulo 3, no versículo 14, Paulo vai dizer assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor. É disso, irmãos, que depende a nossa vida. Se você quer experimentar mais de Deus todos os dias, você deve se despertar e não se ansiar naquilo que no dia de amanhã, mas fazer como a palavra diz: é o pão nosso de cada dia. Amém? Esse é o meu respirar. Você pode orar em cima dessa palavra, irmão. Esse é o meu O Espírito Santo respirar. falou ao seu coração e você precisa tomar. Há um começo de ano aonde você pode, através do entendimento da palavra, você pode mudar toda a sua história de vida. Não só a tua, mas como de toda a tua casa, de toda a tua família. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. Sim, Senhor.
tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, Jesus, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Glória a Jesus. Perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não buscando entender, Pai, a Tua palavra, ou até entendendo, mas não querendo praticar. Mas que, em nome do Senhor Jesus, nós queremos fazer a diferença, Senhor. Nós queremos, Pai, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender, Pai, muitas vezes, Pai, de ter negado, Senhor. Muitas vezes de ter apontado os dedos, Senhor. De não ter tido misericórdia, Senhor, com a vida dos nossos irmãos. Por isso que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser curados, Senhor. Nós possamos ser curados como igreja, Senhor, para poder curar, Senhor. Por isso, Pai, derrame autoridade, Pai. Derrame autoridade, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Derrame toda a sua sabedoria, Pai, todo o teu entendimento, Senhor, todo o teu discernimento, Senhor, para que nós possamos viver verdadeiramente, Pai, uma vida transformada no Senhor, verdadeiramente entendendo, Senhor, aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós, Pai. Ele morreu por nós, levando todo o nosso sofrimento, todas as nossas dificuldades, Senhor, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos, Senhor, ter vida e vida em abundância, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa sua que nunca volta vazia, Senhor, que pode nos alimentar e que verdadeiramente possa ser todos os dias, Senhor, o nosso sustento da nossa vida. Agradecidos fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Estenda suas mãos, que a doce comunhão, consolação do nosso amigo, amado Espírito Santo esteja todos os dias com a nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, vão guardados. Amém.